tarde para você. Estamos começando Tarde com Deb. Hoje o nosso assunto é especial. Vamos falar sobre morte. Você conhece alguém que esteja em luto? Alguém que esteja se recuperando da perda de um ente querido? E que de repente alguém que não esteja conseguindo aí se recuperar desse luto aí que é difícil muitas vezes a gente sair? Hoje o nosso assunto é sobre isso, sobre esse luto que muitas vezes as pessoas não conseguem se recuperar. Vamos falar sobre isso com a psicóloga Rogéria Fogaça, que está aqui nos nossos estúdios. Rogéria, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde a todos. Explica pra gente um pouquinho sobre o que é o luto em si. Então vamos dizer assim, vamos usar metáforas que eu acho que fica mais fácil para todos entenderem, sim, tanto nós quanto... Eu costumo dizer que pensar em morte é como pensar no fogão a lenha. Sim. É tempo. Não é como hoje, que, por exemplo, a alimentação é feita rapidamente. Vamos usar a metáfora do fogão a lenha. Você precisa acordar mais cedo, você precisa acender, existe o tempo do preparo do alimento, nada é rápido, não existe um micro-ondas, é o fogão a lenha. O processo de morte é assim. Quando ele se dá na vida de alguém, ele precisa de tempo. Certo. O problema é que hoje nós não sabemos esperar o tempo de nada. Hoje nós queremos tudo rápido. Se nós estamos numa fila de um restaurante e demora mais que 10 minutos, nós chamamos o gerente. Exato. E o luto não é assim. E o processo do morrer não é assim. Ele requer um tempo. Né? E não só luto, não vamos encarar só o luto como morte física. Sim. Mas hoje nós temos que elaborar os lutos e as mortes de um final de relacionamento, de um desemprego, de uma morte ou a morte física de um filho, enfim, N coisas que acontecem hoje. Hoje nós estamos num dia, amanhã é outro. Esse dia morreu. Sim. Se a gente não souber fazer o luto deste dia, o amanhã fica mais complicado, porque ele vai acumulando. Você vai ter que fazer 2 dias de luto. Exatamente. Entendi. Então tudo tem o seu tempo. E esquecer, a gente pensa a morte muito como negativo. Sim. Deveria ser totalmente o contrário, deveríamos ser amigos da morte. Eu sempre brinco, vamos ser amigos da Dona Morte. Negociar com ela todos os dias, conversar com ela todos os dias, para todas as vezes que ela aparecer por nós, a gente não levar esse baque que hoje somos tão comumente atendidos e acudidos pela Dona Morte. Com certeza. A gente sabe que você trabalha com isso faz bastante tempo, já fez algumas palestras, enfim. E como que funciona isso para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, para as pessoas que de repente estão passando por um processo de luto, que a gente sabe que não é fácil. Como reagir, principalmente no momento imediato de uma notícia de morte? Como eu devo proceder, Rogéria? Então não existe, é muito individual. Qualquer tipo, seja faleceu alguém, final de um relacionamento, algum problema com o filho, tudo é processo de luto, tudo é processo de morrer. Né? Então nós precisamos primeiro entender, aconteceu, fomos chocados com a notícia. Nós precisamos viver esse momento da notícia. Todos, invariavelmente, um mais, outro menos, vai receber o choque da notícia. O que acontece é que as pessoas à volta, muitas vezes a pessoa busca coisas alternativas para não vivenciar essa situação, para não viver o luto. Então é muita medicação, vai atrás de medicação, as pessoas ficam, não chora, não isso, não. Não, tudo tem que ser vivido. Eu recebi uma notícia ruim. Quando eu recebo uma notícia ruim que não me agrada, eu choro, eu fico triste, por que não? Isso tem que ocorrer. Recusar isso só vai fazer com que mais para frente eu tenha esse problema de não ter feito na hora certa. E isso com tudo, não é só com momento de tristeza, é com momento de alegria. Nós podamos as coisas antes da hora. E nós não deixamos a pessoa viver. Hoje, tristeza se confunde com depressão com uma facilidade enorme. Por que eu não posso um dia acordar triste e ficar triste aquele dia? Hoje o mundo não permite que a gente não fique triste. 2, 3 dias de tristeza, vamos procurar alguém porque você está com depressão, porque você está muito triste. Eu não investigo a origem daquilo. Fora que hoje, no mundo de hoje, quem gosta de falar de morte? Ninguém. Se a gente for, vamos pensar assim, vamos olhar para o nosso corpo. Quanto tempo a gente leva para nascer? Os mais apressadinhos, 7 meses. O comum, 9 meses. Por que um processo de tristeza, um processo de luto tem que ser rápido? A pessoa não pode sofrer. Né? Se a gente olhar para a sabedoria popular, para a sabedoria do nosso corpo, nós vamos perceber que tudo leva um tempo.
uma alimentação bem feita, um almoço, uma janta com alimentação bem feita, no seu corpo ele vai demorar de 4 a 6 horas para completar o ciclo. Então tudo tem seu tempo. Certo. Só que hoje, infelizmente, a nossa cultura nos ensinou que as coisas podem ser resolvidas rapidamente, com um comprimidinho, com uma coisa. Não que a medicação não ocorra, às vezes é necessário. Pressão, problemas emocionais que ficam ali instalados, e aí a gente vai precisar recorrer a isso. Certo. Mas ele não pode ser o retardamento do luto, do enfrentamento da situação. Entendi. Né? Eu posso tomar meu remédio, mas eu vou atrás para saber o que está acontecendo. Certo. Né? Quem sou eu? Por que é tão difícil pensar em morte hoje? Porque pensar em morte requer olhar para dentro. Olhar para dentro é ver o avesso. Entendi. E não é legal ver o avesso de nada, não é? A morte para você como psicóloga, ela é o desconhecido? Então não. Não? Não. Porque assim, as pessoas, eu falo isso como uma pessoa comum, porque a morte sendo um desconhecido, o desconhecido nos traz medo. E o medo do desconhecido sendo a morte, obviamente que eu vou ficar um pouco retraída com isso e não vou querer falar desse assunto. Sendo o meu avesso, eu também não vou querer ver. Não quero saber como está. Exatamente. Só que a morte, aí que tá, né? Ela é um desconhecido? Não, vamos mudar. Talvez até fique um pouco igual, mas é mistério. Sim. E ninguém gosta de mistério. Sim. Né? A gente não gosta, como você diz, daquele que a gente não conhece. Isso. Mas é um mistério. Hoje nós não vivenciamos a morte. E por isso que ela ficou esse tabu. Ela é estigmatizada. Sim. Os nossos passados, vamos dizer, mas eles também não pensavam, mas eles viviam. É diferente. Né? Antes, um morto, ele era preparado, quando alguém falecia, ele era preparado em casa, a família preparava lá, né? Vejo minha avó contando, né? Então a gente tinha que preparar a mortalha, já tinha que ligar encomendando o caixão para ser fabricado, tinha um tempo. As crianças ficavam ali. Hoje, quando uma pessoa morre, ela é retirada, o corpo é retirado imediatamente. Temos as funerárias que cuidam disso, cada um cuida dos seus. E aquele, não há uma participação. As crianças não podem ser levadas no velório, vocês podem reparar. Ah, deixa com a avó, deixa com uma vizinha, deixa com outro. E a criança não vive o processo da morte. E aí nós vamos criando culturas cada vez mais distantes. Sim. Hoje saiu vai sair um cemitério, um velório em tal lugar. Daqui 2 dias você vê um abaixo-assinado com 40, 50 pessoas pedindo que não seja instalado naquele lugar. Ninguém quer a morte perto de si. A gente quer ela longe. Um cemitério perto da minha casa, mas vai desvalorizar. Não, é o medo de olhar para aquilo que é fato, que é natural. Por que não pode ser natural? O processo de ter um filho, vamos dizer, ele gera mais risco para a mulher que está gerando, né? Fisicamente, o tanto que ela fica, mas é feliz. Nossa, ela está esperando. Mas se a gente for olhar o lado biológico, é toda uma transformação que ocorre. Exatamente. E a gente não consegue olhar com os mesmos olhos para a morte. A morte vira um tabu. Não vamos encostar nisso. Então nós distanciamos. E mesmo porque quem disse que a gente não está esperando a morte também? Exatamente. A gente está esperando a morte, porque querendo ou não, a gente está aqui sem saber o dia que a gente vai. Exatamente. Né? E quando vamos perder os nossos. Exatamente. Tem um outro detalhe que a gente cuida muito na psicologia, que estudando um pouquinho sobre a morte, sobre o luto, o que faz mais mal na morte é o meu que vem na frente. A perda do meu pai, a perda da minha mãe, do meu filho, é esse meu na frente. Entendi. Então por isso que produz tanta dor em mim, porque esse meu fica ali. A gente não consegue entender o outro como ele. Como um ser individual. Às vezes é tão difícil, quando atuei em hospital, né, nas notícias e tal. A pessoa sabe que o sofrimento vai ser muito maior se retardarmos a morte. Que aquele que está sofrendo não dá conta mais, já deu, está sentindo muita dor. Ajudar ele a fazer o processo da morte. Não. O nosso, entre aspas, egoísmo, nosso meu pai, meu filho, não permite que eu permita que ele sofra e faça o processo da morte. Entendi. Então esse meu na frente causa um certo desafeto com a dona morte. E a gente briga, a gente acha ruim, joga a culpa em N pessoas, para não jogar a culpa em nós mesmos que não lidamos com aquilo. Eu acho assim, é muito, como que eu vou dizer, muito irrisório ou ficar cômico a gente ter medo de uma coisa que todos vamos passar. Sim.
né, ou comigo, ou com mãe, ou com pai, ou com filho. O problema hoje é que hoje não, sempre ocorreu de pessoas falecerem não de forma lógica. Né? Aí volto na metáfora do fogão a lenha. Tem um processo. Eu perdi minha mãe, as mães costumam ir antes, os pais costumam ir antes, pela tradição, os mais velhos vão antes que os mais novos. Então eu fiz toda uma alimentação, liguei o forno, acendi o forno a lenha, tá lá a alimentação. De repente o fogo apaga, no meio da alimentação. Eu tenho que começar tudo do zero. Esse é o processo do inverso. Quando a gente perde filhos, quando a gente perde jovens. O processo é mais difícil, porque eu tenho que começar lá do zero, então vai retardar um pouco mais o processo de luto. E quando sai da ordem biológica, tudo fica mais difícil. Existe eu esqueci o nome do sobrenome da Elizabeth, que ela fez as 5 processos de luto, 5 fases do processo de luto. Sim. Eles não têm lógica, não acontecem dessa forma. Mas eles ocorrem. Quando você está cuidando de alguém, quando você está próximo de alguém que está vivendo luto, você vai observar em que fase que ela está. Né? Então existe o processo, né, que a gente chama, na maioria das vezes é o primeiro, que é a negação. Quando vem a notícia, seja de uma doença, seja de um relacionamento, seja de uma morte, a gente nega aquilo. Na maioria, todo mundo vai passar por uma fase ou outra sem, de repente, ser na lógica. Depois vem a raiva, a gente nega e depois fica com raiva. Aí a gente joga em Deus, no médico, no hospital, na namorada, no namorado, alguém no tem esposo. que ser o culpado. Alguém tem que levar aquilo. E ele é o alvo da raiva. A gente fica com muita raiva dessa pessoa. Depois vem a barganha. A gente fica tentando barganhar com Deus, com promessas, com o médico. Eu pago tanto, eu faço tanto. Né? Tenta reconquistar o esposo, a esposa, para não vivenciar aquele processo. Né? E aí que vem a aceitação, que depois é onde a gente, né, fica tranquila, aceita aquilo e vai se preparando para que aquilo ocorra. Certo. Né? Então foi muito interessante todos os anos que ela estudou, que ela se focou nisso. E quando você vê um relacionamento, um término, todos os processos de luto do dia a dia, tanto da morte física quanto da questão emocional, você percebe esses traços dessas fases que a gente passa. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com muito mais para você. Nós estamos falando sobre o luto, sobre a morte. Nós falamos aqui sobre as fases do luto. Daqui a pouquinho a gente repete para você. Eu estou recebendo aqui a Rogéria Fogaça, que é psicóloga especializada em luto, especializada nesse assunto aí de morte, que muitas vezes a gente quer longe da gente, mas está aqui, ó, coladinho com a gente todos os dias, em todos os momentos, em todos os minutos da nossa vida. Eu volto já, não sai daí. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante, cardápio diferenciado todos os dias, sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir, Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com
De volta com o nosso Tarde com Deb, o nosso assunto hoje é morte. E aí, você conhece alguém que esteja vivendo luto? Você conhece alguém que ainda não se recuperou desse luto? Ou alguém que tenha muito medo de morrer? Alguém que tenha medo da morte? Alguém que tenha pavor de receber essa notícia? Porque morte, na verdade, como a Rogéria Fogaça estava explicando aqui pra gente, morte é o processo natural de qualquer coisa da vida. O fim de um relacionamento, ou alguma briga, o fim de um emprego, ou enfim, qualquer coisa que pode acabar na nossa vida, até mesmo aí a partir daí de um ente que a gente gosta, que a gente quer. E o luto, após esse acontecimento, após essa morte, essa separação de um ente que a gente gosta muito, existem algumas fases, né, Rogéria? Quais são essas fases? Explica pra gente de novo. Então, a primeira vem a questão da negação, quando a gente recebe a notícia. Seja lá qualquer notícia ruim, então vem a primeira negação da gente tentar fugir daquilo, depois vem a raiva, a gente fica com muita raiva e acha alguém para jogar, alguém ou alguma coisa. Depois vem a barganha, que a gente fala, onde a pessoa tenta as promessas, tenta negociar com alguém alguma coisa para que aquilo não ocorra, para que o seu medo se estabilize ou você volte a ser feliz com o medo daquilo. E depois, por fim, que é o que a gente espera que todos chegam, que é a questão da aceitação. Então, o luto, não existe todo mundo vai seguir essa lógica, não. Tem gente que já nega, sofreu o processo de negação e daqui a pouco já entra no processo de aceitação, que é o processo mais calmo, de procurar se conhecer, de procurar saber o que está acontecendo, o que pode fazer para mudar aquilo. E todo luto, isso deve ficar muito claro, todo luto não elaborado, seja por uma morte física, seja pelos acontecimentos diários da nossa vida, tem que ser elaborado. Luto não elaborado gera doença. E é o que nós vemos hoje com tanta frequência, os lutos não elaborados. A gente troca um fim de um relacionamento. Se eu não elaboro o luto daquele relacionamento, o outro vai ser contaminado por aquele luto. Entendi. A gente não vai conseguir viver o outro relacionamento de forma intensa. Ele vai ter uma manchinha do relacionamento passado. O problema dos pais que perdem os filhos, infelizmente um grande problema, um grande luto, tem que ser cuidado, tem que ser vigiado. E a maioria das vezes que a gente encontra muito aí os pais, ou o abandono de outros filhos que ficaram vivos, ou querer que esses filhos que ficaram vivos representem o outro também. E aí o filho que ficou não sabe o que fazer com a vida dele e ainda tem que responder pela vida do irmão que foi. Então é um cuidado com a família inteira, é um cuidado com os pais, com os irmãos, para que cada um consiga se manter no seu papel, restabeleça o luto, não é rápido. Vou procurar uma psicóloga, vou procurar um psiquiatra, vou procurar um amigo e tudo vai se resolver. O processo não é rápido, isso tem que parar, já chega às vezes no consultório, quanta sessão vai para mim ficar boa? Não existe números, não existe estatísticas, existe processo. E processo é extremamente individual. Para mim, de repente, vai 2 meses, para você vai 9 meses, para algumas pessoas são 2, 3 anos para elaborar o luto por completo. Entendi. Senão nós vamos virando sintomas mesmo, os nossos problemas vão virando sintomas depressivos, psicóticos, vamos ficando neuróticos. Então cada luto que não é elaborado, que não é vivido, de cada problema, de cada não que você recebe, ou de cada fim que acontece, se você não vive esse fim, se você não tem esse tempo pré-estabelecido para você se recuperar do que aconteceu, isso vai sendo acumulado. E sendo acumulado isso, se você não se cuidar, isso vai acumulando, trazendo doenças, trazendo de repente até uma depressão, trazendo alguma irritabilidade que pode vir a causar situações inesperadas que venha calhar com doenças que vão ser inesperadas na sua vida. E aí, de repente, com uma notícia dessas, de uma morte, por exemplo, inesperada, ou até que seja uma morte esperada, que de repente a gente não aceite com facilidade, porque é o que a gente fala, às vezes a pessoa estava doente, você já estava até esperando, mas você não quer que a pessoa morra. E ou então, se a pessoa não estava doente, não tinha nada, e morreu também, piorou, que aí que você não vai querer aceitar de jeito nenhum mesmo. E quem é a pessoa que está mais próxima, às vezes, da pessoa que se foi, fica um pouco mais difícil de aceitar. As pessoas que moram
numa mesma casa, para os pais, principalmente, se perdem os filhos, ou para os irmãos, no caso, ou até mesmo os filhos que perdem os pais. Nesse caso, Rogéria, o que para você, como profissional, é mais difícil de tratar? Os filhos que perdem os pais que perdem os filhos? Sempre o que não é natural é mais difícil. Sim. Né? Quando a ordem natural, meu pai e minha mãe foi, né, seja, né, quando é menor ou quando é maior, existe uma lógica. Então, eu não vou falar, não existe sofrimento maior ou menor. Sofrimento é sofrimento e é individual e todos eles merecem, né? Eu perdi o meu cachorro, eu perdi meu objeto, né? Tem gente que tem um objeto de estimação e aquele objeto é perdido, ela vive todo um processo de luto, como se fosse alguém. Eu não posso e não devo, mas eu perdi meu filho, mas eu perdi minha mãe. Cada um tem o seu processo. E não importa o que você perdeu, o luto é o luto. Quando ocorre a morte do filho, que é a ordem desnatural, é muito... A gente brinca assim, é como para a mãe, por exemplo, ter que devolver aquele filho para o útero. Quem é mãe, as pessoas que já tiveram aí um parto, sabe o que é ter um filho. A dor de ter um filho, de preparar eles 9 meses e depois o momento do parto. Agora você imagina ter que devolver aquele ser de 5, 6, 8, 9, 20 anos de novo nas suas entranhas. Dói. Devolver ele para a terra, aquele processo que os pais fazem de ir até o velório, pôr ele no túmulo, é o processo de colocar de novo no útero, devolver para aquele lugar. E é um processo doído. Sim. É um processo difícil, mas ele tem que ser elaborado. Então dói mesmo. E demora? Demora. Imagine vivenciar tudo isso, estabelecer depois toda a ordem da casa de novo, é o quarto, é a cama, é a alimentação, tudo vai lembrar aquele que foi. O horário que chega, o horário que sai, o que fazia. Né? Seja o filho mais excelente do mundo, seja o filho que mais trouxe problemas, ele vai ter repercussões diárias na vida dessa família. Então, o cuidado. Não que aconteceu, vamos para um consultório, vamos procurar um. Primeiro, as pessoas precisam entender que todo mundo tem tristeza. E que bom que vive essa tristeza. Por mais que hoje o nosso mundo contemporâneo, a atualidade, não permita que a gente viva, tenha tempo para as coisas, é interessante pensar nisso, refletir sobre isso. A gente precisa de um tempo para elaborar. Você, como mulher e psicóloga, Rogéria, você concorda com uma estatística de que as mulheres ficam mais tristes do que os homens? Não, eu acho que existe a manifestação, né? A manifestação daquilo que aconteceu. No processo de luto, no processo de perda, vamos dizer, a mulher ela é mais manifesta. Ela procura as amigas, procura um, procura outro, tem mais facilidade em procurar ajuda. E os homens nós na sociedade criamos os homens para não chorar, para não falar, para não reclamar, né? Para ser o homem, para ser... E aí eles ficam um pouco mais, vamos dizer, recai mais isso sobre eles. Mas isso não quer dizer que não está sofrendo. Isso não significa absolutamente nada. Né? E nós temos as questões, vamos dizer assim, deixando um pouquinho de lado as notícias ruins, nós temos as questões hormonais. Nós temos algumas desculpas que a gente pode usar, né? TPM, irritação, a gente pode usar isso também ao nosso favor. Não que a gente faça isso, mas que a gente também tem dia que a gente não quer, não tá bem, a gente tem cólica, a gente tem dores, a gente quer dormir até mais tarde, a gente tá irritada, a gente tá estressada e querendo ou não, se a gente tá vivenciando uma situação de luto, isso acaba vindo a calhar junto numa situação que a gente quer ficar quieta, a gente não quer conversar, a gente fica de mau humor, né, Rogéria? E intensifica. Com certeza, né? A gente precisa entender que cada indivíduo é um. Por exemplo, no caso das mulheres existe essa questão hormonal. Né? Então a gente não pode negar. Hoje, se eu ver em você a quantidade de hormônios, é uma dosagem. Repete amanhã o exame é outra, até o dia 30, cada dia é uma dosagem. Então não dá para dizer que esses hormônios não influenciam no seu emocional, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, na forma como você sente. Sim. Então não dá para negar que existe toda uma questão biológica e que ela também deve ser levada em conta. É uma das primeiras coisas que a gente questiona, por exemplo, num consultório. Que momento você está vivendo, como que está a sua situação hormonal, sua saúde física, porque tudo isso pode contribuir para uma melhora ou piora do estado. Né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, a questão da menstruação na mulher, a questão da TPM, é um processo de luto. Você não gerou um filho e o seu útero expulsa aquilo. Isso é luto. Ele elabora, ele se prepara para receber uma nova vida.
né? Ela não vindo, ele despeja. Então todos os meses a mulher faz um processo de luto. Certo. Qual que é a dica, Rogéria, que você deixa assim, para as pessoas que estão vivenciando um luto ou para as pessoas que podem vir a vivenciar uma situação de luto, para que elas consigam, de repente, viver da melhor forma ou conseguir, pelo menos, viver as fases do luto sem muita expressão de dor, não, mas sem muita expressão de raiva, porque a raiva não faz muito bem para a gente, né? A gente sabe disso, que acaba prejudicando muito a gente mesmo. Então, qual que é a dica que você deixa? As dicas são simples e eu brinco que nem precisa ser grandes profissionais da área da saúde, não precisa ser grandes, né, estudiosos. Basta olhar para os nossos antepassados. Primeiro, tempo. Primeiro, obedecer o seu corpo. Hoje eu estou triste, eu tenho o direito de ficar triste. Aceitar cada sentimento que vem, cada sentimento que eu estou sentindo, expor esse sentimento se for necessário. Às vezes a pessoa é mais expositiva, às vezes ela é mais, né, de introspeção, então cada um tem o seu ritmo, mas viver esse sentimento. Quando que eu sei que as coisas já estão saindo fora do controle e é necessário uma ajuda profissional? É quando eu não dou conta mais de fazer meus afazeres diários, eu não dou conta de ver felicidade em nada. Aí já é um ponto, então eu preciso de uma ajuda para me organizar. Todas as vezes que ocorre algo negativo na nossa casa, uso outra metáfora que eu uso no consultório. É como se tivesse entrado um ladrão na sua casa para procurar uma pecinha de diamante de 1 centímetro. Ele vai bagunçar tudo em todos os cômodos. O que a gente tem que fazer? Sozinha, ou com algum profissional, ou com algum amigo, entrar em cômodo por cômodo, gaveta por gaveta e arrumar. Ninguém vai vir em um passe de mágica resolver aquilo. É devagar, é uma coisa por vez. Me foi roubado um tesouro, mas a vida precisa ser reorganizada. Né? E aí é onde eu reorganizo, convido alguém. Eu não estou dando conta sozinha, eu percebo que as coisas não estão fluindo, eu não estou conseguindo arrumar uma gaveta. Opa, vamos procurar um profissional. Vamos conversar, vamos elaborar isso que está ocorrendo. Né? Não adianta pôr outras pessoas no lugar, não adianta tapar buracos. Né? Não adianta tentar colocar as coisas, drogas, N coisas que a gente pode pôr no lugar. Se eu não olhar para dentro, se eu não enxergar um pouquinho desse avesso, vai ficar difícil aqui fora ficar bonito. Tá vendo só, gente? Então vamos prestar um pouquinho mais de atenção nessas dicas e nada como o tempo ao tempo, né? Tempo é o Senhor da razão e é o Senhor da sabedoria. É isso que a gente precisa saber. Rogéria, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Seja bem-vinda muitas vezes. Obrigada. Até mais e um beijo pra você que tá em casa. Se estiver vivendo luto aí, ó, força pra você, viu? Força, foco e fé. Beijo grande no seu coração e até amanhã aqui na TVI, nosso programa Tarde com Deb. Tchau!